passinho do romano, faz o passinho do romano, faz o passinho do romano, mas aquela sarrada no ar. Fala galera, tudo certo? Está começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma história. E essa história... ela é uma história verídica. E essa história aconteceu comigo. Seguinte, gente, em 2015 foi minha festa de 15 anos. Muita saudade, aliás. E tipo, 10 dias depois eu caí doente e eu fiquei tipo muito mal. Minha mãe me levou no médico e aí elas falaram lá que ia ter que me internar. Disponível em cartaz em todos os cinemas do Brasil. Pra tomar soro na veia, e logo eu fiquei desesperada, porque eu nunca tinha tomado soro na veia, e ia ter que tirar sangue, fazer um monte de coisa, e eu ia ficar lá internada tomando soro. E eu nunca tinha tomado soro na minha vida, até entrei em desespero, até me escondi do banheiro, pensando que ia adiantar alguma coisa, mas aí minha mãe foi lá me chamar, e eu fui lá pra tirar o sangue. Aí eu tirei o sangue, né, logo desesperada, porque eu odeio agulha, e logo em seguida já colocou o soro na minha veia. E a partir do momento que colocou a soro na minha veia, eu não lembro mais de nada o que aconteceu. Porém, a minha mãe estava junto comigo e ela me contou tudo o que aconteceu. E foi uma história, tipo, muito bizarra, porque, tipo assim, eu não lembro de nada. Tipo, eu lembro de das coisas, tipo, vagamente mesmo. E eu vou contar pra vocês o que foram as coisas que eu fiz. O enfermeiro, que era muito gente boa, ele aplicou o medicamento na minha veia, que era tipo soro e dipirona. E a partir desse momento eu fiquei em choque. E minha mãe falou que eu não conseguia parar de rir. Aí ela falava comigo: Luísa, você tá bem? Aham. Luísa, você quer alguma coisa? Tipo, tudo eu tava fazendo essa cara, eu tava muito brisada. E ela falou que assim que o enfermeiro no caso, aplicou na minha veia, eu comecei a gritar que nem uma louca no hospital. Isso não é medicamento não, isso é cannabis. E até minha mãe se tocar que é cannabis, pra quem não sabe, cannabis é maconha. Até ela se tocar que era, ela passou um tempo e quando ela se tocou, ela começou... Porque eu tava gritando muito alto, tipo... Toda hora eu tava gritando que é cannabis no negócio, aí minha mãe ficava falando assim: Luísa, vou chamar o conselho tutelar pra mim, para de falar isso. E eu ficava gritando que nem uma louca, e tinha um cara que... Eu fiquei em um quarto que não tinha só eu, e tinha um cara do meu lado que tinha caído no telhado, e ele tava todo estrupiado. E ele todo estrupiado, todo enfaixado, eu ficava rindo das coisas que eu tava fazendo. Depois disso, eu apaguei, simplesmente do nada. Aí minha mãe, né, falou assim: nossa, apagou, né, acalmou, vai me dar uma paz. E nisso, o enfermeiro foi lá ver como eu tava, e ele bateu no meu pé pra falar comigo, pra perguntar se eu tava bem. E aí eu tava dormindo, né, toda brisada. Na hora que ele bateu no meu pé, eu já levei mó susto, levantei assim: sai, desgraça! Eu quero dormir, porra! Você tá maluco? Você quer me matar? Aí o enfermeiro começou a rachar o bico, né, porque eu tava muito lerda e muito brisada. Então eu comecei a querer tirar o soro da minha veia sozinha, falando que eu já tava boa já. Aí o enfermeiro até me acalmou e aí eu apaguei do nada de novo. Então, do nada, do mesmo jeito que eu dormia, eu acordava do nada. E minha mãe perguntou se eu queria chocolate ou pão de queijo que ela ia buscar pra mim. Porque eu tava bastante tempo já lá com com o soro na veia. E aí, né, eu tava muito louca, só concordava e ria, né? Tipo, qualquer coisa que a mãe perguntava, eu ficava tipo, aham. E ela foi buscar o pão de queijo pra mim, o chocolate, aí ela chegou, né, com o chocolate, eu fiquei mó felizona. E eu comi o chocolate babando, porque eu tava muito louca, tipo, comi o chocolate e tava tudo babando assim em mim. E então eu apaguei de novo. Então eu acordei de novo do nada, e minha mãe tava com o celular dela e eu tava com o meu. Porém, a gente nem sabia que a gente ia ficar lá todo esse tempo, então a gente nem tava com muita bateria. E ela tava falando com meu pai e o celular dela acabou a bateria. E aí, ela, como é uma super mãe, né, tá super bem, ela vai lá e faz o quê? Pede pra mim colocar a senha no meu celular. E vocês vão ver como foi essa cena, porque além de tudo, além dela pedir pra mim pôr a senha, na situação que eu
eu colocando a senha no celular. Eu tava, tipo, sem entender nada, não sabia nem onde eu tava e ela queria que eu lembrasse a senha do meu celular. Você sabe a senha do seu celular? Fala. Depois disso, eu acabei apagando de novo. E na hora que eu acordei meio quietinha, meio de boa. Minha mãe até estranhou, né? Porque eu tava dando chilique até então. E eu acordei quietinha e ela falou que eu ficava encarando a parede. E aí, do nada, eu comecei a gritar: "Mãe, o Mickey tá na parede!" Que viagem é essa, velho? Aí, tipo, ela olhou assim e não viu nada. Aí ela falou que eu ficava gritando pra todo mundo, tipo: "Meu Deus, o Mickey!" Uau! E eu ficava falando com esse Mickey que tava na parede, que só eu enxergava esse Mickey. E eu tava muito louca. E tipo, ela ficava olhando pra mim, olhando pra parede pra ver o que tinha lá. E não tinha absolutamente nada. E eu ficava gritando que tinha um Mickey na parede. Tipo, da onde que eu tirei o Mickey? Pois é, gente, eu conheci o Mickey sem precisar ir pra Disney. Ele veio até mim. Depois disso, eu acabei capotando de novo e eu acordei um pouco melhor. Tanto que eu já sabia o que tava acontecendo e eu lembro do resto. E aí acabou que eu tava só com suspeita de dengue, nem nada demais. E aí eu fui embora, eu fiquei tipo só o dia inteiro lá e eu nem dormi lá. Eu fui embora de noite. Então, gente, essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham rido bastante, porque foi uma situação bem tensa com a minha pessoa. Se vocês tiverem passado por alguma coisa parecida com isso, referente a agulha, hospital, internação, ver Mickey, vocês escrevam aqui nos comentários, porque eu quero dar risada com vocês. E é isso, gente. Minhas redes sociais vão estar aqui como sempre. Deixem aquele like, não se esqueçam de se inscrever no canal. Mande para seus amigos. É isso, galera. Até a próxima e é nóis!